Boa noite, meus irmãos queridos. Que a paz de Deus, a paz de Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos. Vamos fazer a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Vale salientar, pelo que nós percebemos, vivemos hoje, na atualidade, não vivemos em outras épocas com grande intensidade a manifestação dos falsos cristos e falsos profetas, tanto no âmbito espiritual como no âmbito material. A gente vê pelo que a gente vive no dia a dia, as fake news da vida, disseminando ódio, desunião, discriminação, preconceito e tudo mais, causando-nos um grande prejuízo, um grande impacto. E para aquele que não trabalha a sua fé, não amadurece a sua fé em Deus, em Jesus Cristo, muitas vezes isso impacta de tal forma que a pessoa baqueia. A pessoa desanima e começa a pensar consigo mesmo que realmente Deus perdeu o controle de tudo. Mas nós, espíritas, com conhecimento espírita, sabemos que tudo isso que estamos vivendo é necessário à nossa evolução, ao nosso crescimento, e por isso o Evangelho nos consola, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarecendo sobre essas manifestações dos falsos cristos e os falsos profetas. Do capítulo 21, eu escolhi o item os falsos profetas da erraticidade. Quem fala para nós é Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1862. Erasto começa dizendo o seguinte, olha só. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados. Existem também, e em maior número, olha que interessante, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando por médiuns dos quais se servem sistemas de ideias polêmicas e absurdas. Olha só, não é isso que estamos vendo? Para melhor fascinar aqueles a quem desejam iludir e para dar mais peso às suas teorias, apresentam-se sem escrúpulos sob nomes que os homens só com muito respeito pronunciam. Olha só, vejam só as artimanhas que eles usam. Estes médiuns geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a se isolar uns dos outros e a se olharem com desconfiança. Apenas isto, diz Erasto, bastaria para desmascará-los, porque, assim agindo, eles mesmos dão o mais completo desmentido do que dizem ser. Olha só. Continua Erasto. Cegos são os homens que se deixam enganar por eles de maneira tão grosseira. Mas há muitos outros meios de reconhecê-los, como, diz Erasto, os espíritos
da ordem a qual dizem pertencer, devem ser não somente bons, mas, acima de tudo, devem ser altamente racionais. Pois bem, passai seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Concordareis, portanto, comigo, diz Erasto, todas as vezes em que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, olha só, ou como meios de atingir a sua transformação, coisas fantasiosas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, ou quando formula um sistema contrário às mais vulgares noções da ciência, não passa de um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, desejamos vos dizer que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, ela é sempre apreciada pelo bom senso das massas, e isso também é um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor próprio de cada um, observando aquele que encontra mais repercussão e mais simpatia. Seria ilógico, diz Erasto, de fato, admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminua seja mais verdadeira do que aquela que visse os seus aumentarem. Deus, prestemos bastante atenção, meus irmãos queridos, nesta parte que é muito importante e que nos interessa muito, para fazermos essa distinção dos falsos cristos, dos falsos profetas, dos verdadeiros fiéis do Cristo que vêm para propagar o Evangelho, viver na prática o Evangelho. Erasto diz assim: Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confia a um círculo restrito. Olha só, faz com que ela surja em diferentes lugares, a fim de que a luz se apresente para todos, em contraposição às trevas. Recusai, diz Erasto, recusai rigorosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos. Recusai, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres que tendem a se impor aos homens fracos e crédulos, distribuindo-lhes louvores exagerados, a fim de iludi-los e tê-los sob seu domínio. Olha que interessante. Esses espíritos que agem assim são geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido tiranos públicos ou da família durante sua vida terrena, ainda querem vítimas para tiranizar após a morte. A Erasto, com bastante ênfase, diz assim: desconfiai das comunicações, desconfiai, que trazem um caráter de misticismo e extravagância, ou que recomendem cerimônias e atos estranhos. Desconfiai. Assim, há sempre, então, um legítimo motivo para desconfiança quando isto ocorrer. Por um outro lado, acreditai que, quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios,
que possuem médiuns sérios, e não a estes ou àqueles com a exclusão dos outros. Ninguém é médium perfeito se estiver obsidiado. E há obsessão evidente quando um médium está apto apenas para receber as comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que pretenda ou diga ser. Em consequência disto, todo médium e todo grupo que acredita ser privilegiado por comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se submetem a práticas que tendam para a superstição, estão, sem dúvida, sob a ação de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se vangloria de um nome que todos, encarnados e desencarnados, devemos honrar e respeitar e não permitir que ele seja comprometido a todo instante. Aí vai encerrando Erasto dizendo assim: é incontestável que, uma vez submetidas ao crivo da razão e da lógica, todas as observações e todas as comunicações dos espíritos, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado, um grupo pode ser enganado, mas a verificação severa dos outros grupos, com a ciência adquirida e a alta autoridade moral dos dirigentes de grupo, mas as comunicações que os principais médiuns recebam com sinal de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, farão justiça rapidamente, desmascarando essas comunicações mentirosas e astuciosas procedentes de um grupo de espíritos mistificadores e maus. Então a mensagem era essa, meus irmãos, do Espírito Erasto. Agora sabemos que realmente não é fácil, nós vivemos nesse caldeirão fervente, né? Porque é necessário que assim seja, para nossa, não tem como ficar de fora de tudo isso, mas é necessário ao nosso crescimento, a nossa evolução, e estamos submetidos o tempo todo a essas manifestações, né, dos falsos cristos, dos falsos profetas, tanto de encarnados como dos desencarnados. E os encarnados sofrendo a influência dos desencarnados, sabendo todos nós que existe essa influência, não por falta, porque Deus não nos observa, Deus não nos protege, mas aprendemos com o ensinamento espírita que somos tentados por nossas próprias tendências. Então é preciso trabalharmos a nossa fé, desenvolver a nossa fé com maturidade, com vontade, com seriedade. É preciso dar as mãos ao Cristo Jesus, que é o nosso alimento da vida, é o nosso pão que desceu do céu, como está em João, no capítulo 6. O nosso pão de luz, como diz o poeta Mário Frigeri. Jesus é o nosso pão de luz, o mais sublime alimento, nele encontro sustento que me faz tão leve a cruz. Jesus é meu pão do céu, sol gentil da caridade, que suavemente invade meu coração fiel. Jesus é meu pão da vida, celestial substância, que transforma toda ânsia numa paz enternecida. Jesus, oculto maná, que a minha alma calenta, quem de Jesus se alimenta, só por Jesus viverá. O mundo às vezes seduz com faiscante farelo, mas para meu grande anelo só existe um pão, Jesus. Espero um dia assim bradar do último aclive
Já não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Que assim seja.